Olá, eu sou a Nina Joiá, dirigente espiritual da Casa da Jurema, e eu vou gravar um vídeo falando sobre teimosia, que é uma característica que eu vejo que prejudica a vida de algumas pessoas em específico. Então eu escrevi um texto, eu vou dar uma pincelada aí para vocês desse pensamento, espero que ajude vocês e que vocês reflitam caso estejam nesse tipo de postura, nesse tipo de conduta. Então é o seguinte, se você for procurar no dicionário, o que significa teimosia? A teimosia, ela estaria ali como uma qualidade de teimoso, uma obstinação, né? Ou seja, a qualidade de quem se mantém determinado. Mas e quando essa teimosia, ela passa a estar em excesso? O que acontece? Ela acaba causando problemas na vida das pessoas. A teimosia, ela vira um sinônimo de ignorância, que ao contrário do que dizem, não é a famosa burrice. A ignorância é quando a pessoa ignora ou não busca conhecimento. E a burrice é a condição de quem tem pouca inteligência. Não chega a ser uma deficiência intelectual, porém ela tem pouca inteligência, ela tem baixa inteligência. O teimoso, ele pode ser inteligente ou ele pode ser burro, mas ele continua ignorando o que o outro fala e assim não tem raciocínio lógico, ele fica ali parado em uma ilusão. A gente acaba chamando essas pessoas de cabeça dura, porque não abrem mão da sua opinião e são, no fim, vítimas da sua própria inflexibilidade. Geralmente, essa pessoa, ela fica fixa em uma ideia, se sente irritada ou frustrada quando é contrariada e impaciente quando os outros argumentam de forma que corta a fala e inventa desculpas que validam a sua própria forma de pensar. Quem nunca passou por isso, né? De estar tentando mostrar uma coisa para uma pessoa, falando, ó, você tá errado, você tá iludida, a situação não é essa. A pessoa automaticamente ela te corta, ela corta a tua fala, interrompe a tua fala e ela começa a dar assim explicações que não têm a menor lógica. Por quê? Porque ela está presa na ilusão. A teimosia, ela torna-se um hábito bem desagradável, principalmente na convivência familiar. No geral, a pessoa teimosa é insegura de si e tem medo de perder suas próprias ideias e convicções. Acredita que ao ouvir o outro, estará concordando e assim aceita que está errada, quando na verdade isso não acontece, né? Ouvir o outro é apenas ouvir o outro, não significa que você está concordando. Então, a pessoa teimosa, ela acha que ouvir o outro, ela vai perder o poder dela de decisão. Ela pode também incluir ali alguns sentimentos, né? Ela se sente inferior, ou então ela guarda um segredo, ela protege um segredo, né? Ou então ela tem um desejo de chamar a atenção, ou o que eu mais percebo, ela tem medo de abrir mão de um controle que ela acha que ela possui. Geralmente o teimoso abafa uma carência afetiva com metas que são inalcançáveis ou pouco saudáveis, pois assim foge das questões internas que lhe causam dor e sofrimento e que devem ser resolvidas. Então, ao invés dela resolver aquilo que ela precisa, o que ela faz? Ela permanece numa ideia inatingível, numa coisa que ela não vai alcançar, porque assim ela não tem que lidar com o sofrimento. Talvez não tenha que lidar com o fato dela poder estar errada, né? Assumir a culpa. A pessoa fica refém das suas convicções e fica isolada no seu apego, não enxergando nada além daquilo que acredita. Ela perde saídas alternativas aos seus problemas, ela perde oportunidades e soluções que ela poderia usar para sair, de repente, de uma situação difícil em qual ela se encontra. Mas ela está fixa numa ideia, ela não aceita mudar, então ela acaba perdendo portas de saída, né? A pessoa teimosa acaba vivendo como se ouvisse somente sua voz, como um retorno do microfone, um eco de uma caverna. E com isso não possibilita que nada de diferente entre na vida dela. É a pessoa que vive numa eterna birra infantil. Eu vejo muitos adultos que se pegam nesse tipo de situação. A pessoa, ela se pega numa birra, né, daquela coisa inalcançável, aquela ideia absoluta, absurda às vezes, que não traz uma realização, mas ela pega aquela ideia e ela torna aquilo uma coisa fixa na vida dela. Ela fica teimosa naquele assunto. A raiz da teimosia de uma pessoa pode estar justamente no medo de perder a sua identidade, pois ela é insegura de suas próprias habilidades,
Ou ela é um subproduto do quê? De um egoísmo, né? É uma pessoa extremamente egoísta, então ela se torna teimosa, ela está pensando somente nela, no que é bom para ela. Em excesso, a teimosia acaba impedindo que a pessoa siga adiante e aprenda com os erros, pois segue um padrão de resposta. Como assim? Ela não consegue seguir adiante porque ela acaba seguindo um padrão de resposta. O que é um padrão de resposta? Ela sempre obtém a mesma resposta para aquelas problemáticas dela e ela continua insistindo naquilo porque ela não aceita estar errada. Entende? Então vira um ciclo vicioso. Em excesso, então, a teimosia pode acabar causando esse tipo de coisa. O que eu vejo muito? As pessoas teimosas, né? Quando você está falando alguma coisa com a pessoa, ela fica agressiva com palavras, ela estoura com você, né? Ela tem algum tipo de alteração emocional que é evidente. Às vezes, ela fica ignorando completamente tudo que você está dizendo, como se você não estivesse ali. Isso é bem chato, inclusive. Ou então, ela foge do assunto, cortando a fala e trazendo amenidades e desviando da conversa de uma forma, que eu não sei se vocês já passaram por isso, de uma forma que as pessoas se sintam até imbecis, né? Você que tá falando ali, você fala assim, nossa, eu tô sendo uma imbecil, porque ela me cortou e veio com uma coisa que não tinha nada a ver, né? Mas justamente é porque, não quero ouvir, entendeu? Não quero ouvir. Né? É justamente esse o jeito que a pessoa teimosa age. Eu vou citar aqui 7 exemplos de pessoas teimosas, né? Atos que pessoas teimosas têm. Então, por exemplo, a pessoa teimosa geralmente ela é soberba. Por quê? Porque ela não está disposta a ser flexível nem a ouvir aos outros. Ela é insegura porque ela tem receio de estar errada. Ela é egoísta porque ela centraliza a razão nela mesma. Ela tem falta de humildade, por quê? Porque ela não aceita a opinião alheia e aí ela não aprende com os outros, porque ser humilde é aprender com os outros. Ela tem falta de autoconhecimento, né? Então, por ela não conhecer quem ela é de verdade, ela fica insegura com relação às próprias habilidades e qualidades e daí ela acaba ignorando esse autoconhecer, porque ela não se conhece, ela não sabe que ela é capaz, né? É manipuladora e autoritária, não aceita opiniões contrárias às suas e ela contra-argumenta a todo vapor tudo aquilo que você está falando para tentar te convencer do contrário. Então, essa aqui é a pior de todas, para mim, pelo menos, porque eu tô vendo que muitas vezes eu tô falando uma coisa importante que eu gostaria que a pessoa entendesse para ajudar e ela começa, ou ele começa a contra-argumentar com coisas que não tem a menor possibilidade de estar correta. É completamente assim fora de qualquer lógica, né? Por quê? Porque tenta manipular, porque é uma pessoa manipuladora e autoritária. E aí tem a ira, que também é bem desagradável, né? Que é quando a pessoa ela se sente encurralada, ela sente muita raiva, ela fica muito irritada e aí ela começa a tentar explodir em cima de você. Quando a pessoa ela não tem esse comportamento de brigar, de bater boca, de explodir, o que ela faz? Ela se ensurdece. Então, ela finge que ela tá ali, que você tá falando e a pessoa tá assim, sabe? E aí você tá vendo no olho dela que ela não tá ali, ela só tá ali porque ela tá fingindo que tá te ouvindo, por, entre aspas, educação, é pra manter uma pose, mas ela não tá ouvindo nada que você tá falando, né? O que uma pessoa teimosa tem a perder na vida? Ela tem a perder tudo, porque a teimosia, ela não é um hábito nem um pouco saudável, né? Então, o que ela perde, né? Ela cria uma barreira entre ela e as pessoas. E quando ela cria essa barreira, ela pode até estar pensando que ela está se protegendo, mas não, na verdade, ela está se afastando das pessoas, ela está se isolando. Então, provavelmente, em algum momento, ela vai se sentir sozinha ou ficar sozinha. Ela pode arruinar os relacionamentos dela, mas é claro, quem aguenta viver com uma pessoa que só ela tá certa, que não escuta ninguém, né? Ela perde, às vezes, empregos, ela perde oportunidades. Por quê? Porque ela fica com outras ideias fixas que nunca vão acontecer. Então, ela acaba perdendo essa parte. Ela pode arruinar a vida dela própria, né? E mais ainda, se o problema dela for mais grave e ela não for procurar um tratamento, né? De uma forma geral, o teimoso, ele vai acabar sozinho,
muitas vezes depressivo e pode até ter algum tipo de transtorno psicológico, justamente pelo padrão de comportamento. Porque ninguém aguenta, né, gente? Ninguém aguenta viver com uma pessoa assim. Aí, algumas pessoas, quando a gente fala de teimosia, algumas pessoas falam assim: ah, mas tem um cara famoso lá, que ele foi teimoso no projeto dele, o cara que inventou a Coca-Cola, o KFC, sei lá o quê, e daí o cara ficou milionário e tal. Mas, gente, tem uma diferença. Por que essa pessoa insistiu? Porque ela teve algum tipo de resultado positivo. Óbvio, senão ninguém insistiria, né? Freud já dizia que o mecanismo de defesa de algumas pessoas é justamente a negação e a repressão de algumas ideias. Então, dessa forma, a pessoa teimosa, ela acaba vivendo numa ilusão e ela se recusa em ver a verdade dos fatos. Então, por mais que ela não tenha retornos positivos daquela teimosia dela, né, ela continua insistindo, né? A pessoa continua insistindo. Então, vamos supor, de repente eu sou uma pessoa que eu não tenho habilidade nenhuma com matemática. E eu quero ser professora de matemática, de estatística. Quando isso vai ser possível, entende? Talvez não seja possível nunca. E aí eu fico insistindo, presto diversos concursos, faço diversos testes e todas as vezes reprovo, nunca dá certo. E mesmo assim eu sou levada pela minha teimosia a achar que eu devo continuar nesse caminho. E é um caminho que não me traz resultados positivos algum, né? Então, isso é ser teimoso, né? Algumas pessoas falam: eu não me considero uma pessoa teimosa, eu me considero uma pessoa persistente. A pessoa mais teimosa é que fala esse tipo de frase, né? Então, é comum que as pessoas misturem, elas confundam o que é teimosia e o que é ser persistente. Porém, a persistência, ela vem com resultados de conquistas gloriosas, que são agregadoras. Já a teimosia, a pessoa ela acaba gastando um tempo, investindo tempo, energia mental, energia emocional, muitas vezes energia física. Ela perde oportunidades para insistir em situações que nunca dão em nada, nunca dá retorno positivo. O teimoso, ele coloca na cabeça que ele deseja X coisa e fica perseguindo por longos períodos longos períodos, às vezes por anos, e os resultados são sempre negativos. Acaba pagando muito caro. Por quê? Porque ele vai perceber que lá no fim, lá na frente, o esforço não valeu a pena, né? Ser persistente não é ser teimoso, né? Embora a persistência ela traga convicção, ela traga paixão, ela traga foco, né? Tem características muito positivas, mas a principal diferença entre o persistente e o teimoso é que o persistente ele tem resultados e são resultados positivos e o teimoso nunca tem. Então é isso que as pessoas precisam aprender, né? Porque uma coisa é ser teimoso, outra coisa é ser persistente. Aí no final, a gente fica com aquele pensamento assim: tá, eu sou uma pessoa teimosa, eu descobri que sou uma pessoa teimosa, as pessoas têm falado pra mim que eu sou uma pessoa teimosa, eu tenho problemas de relacionamento, problemas com a família, problemas no emprego, e minha carreira não vai pra frente, meu lado profissional não vai pra frente. Como que eu posso melhorar isso? Então eu anotei umas coisinhas aqui pra poder passar pra vocês poderem fazer. Então, por exemplo, você achou que você é uma pessoa teimosa, né? Então, o que você vai fazer? Você vai ouvir os outros. Seja mais compreensivo, não ignore de cara o que os outros têm a te dizer. Não tenha medo de descobrir que você está errado. Abra-se para isso. Ninguém está certo o tempo inteiro. Então, aceite que você pode estar errado e que tudo bem estar errado também. Não tem problema, a gente aprende, tá? Aceite mudanças. Esteja aberto e flexível às mudanças. Admita seus erros. Assuma os seus erros e suas falhas, os seus defeitos e equívocos. Seja responsável pelas suas ações. E aí eu te garanto uma coisa, você vai ter uma credibilidade com as pessoas que você não tinha até hoje, porque as pessoas percebiam que você era uma pessoa teimosa. Então, quando você falava ou fazia alguma coisa, todo mundo meio que, né, dá aquele passinho para trás. Por quê? Porque o teimoso não tem credibilidade, tá? E, por fim, aceite aquilo que não te agrada. Nem sempre as coisas serão como você quer e forçar o mundo, se inclinar às tuas vontades, aquilo que você acredita que é o certo, ou enfim, vai te custar caro e não vai te trazer benefício algum.
Então, eu escrevi essas palavras porque eu tenho visto muitas pessoas que têm problemas às vezes na vida por um excesso de teimosia, uma teimosia que chega a ser infantil, uma teimosia que talvez não tenha sido trabalhado ali na infância, né? Então, age na vida adulta como se realmente o mundo ele tivesse que se reclinar à sua vontade. Eu tenho visto pessoas que às vezes não têm um sucesso na profissão. Por quê? Porque cismou com uma área, cismou com uma coisa, aquilo não vai, aquilo não paga as contas, aquilo não dá certo, a pessoa continua cismando naquela área. Qual é a diferença entre o persistente e o teimoso? O persistente, ele tem resultados positivos. E o teimoso? Não tem nenhum. Então, essa é a questão, é isso que a gente tem que aprender, né? Será que eu não estou sendo teimosa? Será que Deus não está me mostrando que essa minha teimosia não está me levando a lugar algum? Agora, por exemplo, vamos supor que você é uma pessoa teimosa e que você fale assim, olha, eu sou uma teimosa, eu vou pegar toda essa minha teimosia e eu vou estudar, né? Então, eu vou estudar de noite, eu vou estudar de noite, eu vou passar num concurso. E daí você estuda de noite e pá! Você vai lá e passa no concurso. Então, você concorda que essa teimosia, ela vira uma persistência e fez você ir pra frente? Diferente de uma teimosia que te deixa inflexível, solitário, empacado, sem dinheiro, sem relacionamento amoroso, sem aconchego, sem amigos, sem nada, tá? Então, gente, pensa muito nessas coisas. Eu tô vendo muita gente em fase adulta. É claro que o terreiro, ele é um celeiro de observação e de aprendizado, mas eu não falo só por aqui, né? Eu falo por outras áreas da minha vida que eu tenho, de amigos, família, enfim, uma série de coisas. Então, observe no teu meio, observe se você não está sendo assim, né? Se você não está educando os seus filhos para serem dessa forma também, porque lá na frente eles vão colher isso. E sejamos todos felizes. A gente precisa aprender que a gente não sabe nada e que a gente vai aprender sempre e que a maravilha da vida é a gente aprender uns com os outros, tá bom? Essa é a minha palavra de hoje, o meu pensamento, como eu falo carinhosamente, o meu videozinho. Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho feito isso com muito carinho, com muito amor. Eu não fico fazendo grande programação, vocês podem ver que o meu vídeo é bem caseiro. Eu não fico querendo sair linda e maravilhosa nos vídeos e com um monte de aparatos. Eu tô fazendo da forma mais simples e objetiva possível, tá bom? Quem sabe um dia melhoro, né? Vamos persistir. É isso aí. Um beijo. Axé pra vocês.